Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo do canal Corte do Conhecimento e hoje estou trazendo mais um vídeo no canal para vocês. Na semana passada acabei não postando vídeo porque eu estava doente, até faltei alguns dias à escola. Ainda estou um pouco mais, dessa vez com condições de gravar vídeos. Então, hoje a nossa aula vai ser de História, falando sobre a colonização portuguesa nas Américas, mais especificamente o início da colonização portuguesa nas Américas. Esse é um assunto muito complexo, então por isso que eu vou ter que dividir em duas partes. Se vocês quiserem a segunda parte da colonização portuguesa das Américas, da colonização portuguesa do Brasil, então deem o like se está vendo pelo YouTube, coraçãozinho se está vendo no Instagram. Então vamos iniciar. O Portugal, ele foi o grande pioneiro dos eventos chamados das Grandes Navegações, principalmente pelo fato de ele ser uma das únicas nações europeias unificadas com o poder do rei centralizado que não estava em guerra, porque França e Inglaterra estavam na Guerra dos 100 Anos, Espanha nas Guerras de Reconquistas, e Alemanha e Itália estavam fragmentadas. Então, com isso, Portugal saiu em busca de riquezas nas Índias e numa navegação, em 1498, Vasco da Gama alcançou o objetivo de alcançar nas Índias, passando pelo périplo africano. Porém, em uma dessas expedições, Pedro Álvares Cabral tinha o objetivo de ir à Índia, mas houve um acontecimento muito contestado que tinha muitos, navegadores experientes naquele navio, e ele acabou indo para o Brasil, que era para ir nas Índias. Falam que foi por causa de uma tempestade, mas um navio com navegadores tão conhecidos, experientes, vangloriados, como Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral, talvez tenha sido de propósito para ocupar o território brasileiro. Mas, se foi de propósito ou não, o fato é que, em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua tripulação desembarcam no Brasil. Então, inicialmente, Portugal não ligou muito para o Brasil e deixou ali. E alguns franceses começaram a vasculhar o Brasil, sejam piratas ou não, fazendo feitorias, que eram grandes armazéns. Portugal levou um pouquinho de pau ao Brasil, mas não focou muito na ocupação do Brasil, até que Cristóvão Jacques ele alertou o rei sobre esse perigo francês e organizou a primeira expedição guarda-costas do Brasil. Duas, uma em 1516, outra em 1526, expulsando esses alguns franceses que tinham. E com o passar do tempo, o Brasil começou a sofrer mais com os franceses, então o rei mandou Martim Afonso de Souza para finalmente ocupar o Brasil em 1530 até 1532. Ele expulsou os franceses, fundou a primeira vila de São Vicente e o primeiro engenho de açúcar. Agora, para conseguir colonizar o Brasil, o governo de Portugal organizou as capitanias hereditárias, que eram gigantescos lotes de terras que serviam para dividir o Brasil, mas acabou não dando muito certo pelos seguintes motivos. Por serem extensões de terra muito grandes, acabava sendo muito difícil dos portugueses conseguirem organizar. Assim eu quero dizer, os donatários, que eram os donos dessas capitanias. E também essas capitanias tinham muita falta de comunicação entre si e com Portugal. E alguns dos donatários
eles acabaram nem vindo tomar posse de suas terras, porque a maioria deles não era a alta nobreza de Portugal. A alta nobreza estava nas Índias. Pegaram pessoas nobres, mas não tão ricas para governar tão fortemente assim. E também tiveram problemas com resistência indígenas, que teve um caso, dos indígenas que acabaram comendo o donatário da Bahia, e por diversos outros motivos. Apenas São Vicente e Pernambuco, depois a Bahia, conseguiram dar certo devido à cana-de-açúcar. Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, Portugal funda o Governo Geral. O Governo Geral não extinguiu as capitanias, foi só um complemento. E o primeiro governador-geral foi o donatário de São Vicente, Tomé de Souza, que junto com ele trouxe o Capitão-Mor, responsável pela defesa e segurança do país, o Provedor-Mor, responsável pelas finanças, e o Ouvidor-Mor, responsável pela justiça, e fundou a cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil, depois conhecida apenas como Salvador, que é a atual capital da Bahia. Então, entretanto, Tomé de Souza acabou mudando e entrou Duarte da Costa, dessa vez o donatário de Pernambuco, para governar. E Duarte da Costa teve um azar dos grandes, porque foi no seu governo que os franceses invadiram de vez Portugal, declarando não só alguns piratas invadindo o litoral, fazendo feitorias. Não, eles fundaram a França Antártica, colônia francesa em território brasileiro. E com isso, Duarte da Costa acabou não dando muito certo, e quem resolveu esse problema dos franceses foi o terceiro governador-geral, Mendes Sá, que expulsou os franceses, e o seu sobrinho Estácio de Sá, por sua vez, fundou a cidade do Rio de Janeiro para declarar a expulsão dos franceses em território brasileiro. Agora que eu já falei da história do início da colonização portuguesa no Brasil, eu vou falar como funcionava. A economia. Inicialmente era o pau-brasil, mas depois eles perceberam que a cana-de-açúcar era muito bom, porque tinha um preço relativamente bom na Europa e as condições de clima do Brasil eram favoráveis para o cultivo dessa planta. Também por experiências anteriores em outros territórios portugueses, como a Ilha da Madeira, uma curiosidade, lá que o Cristiano Ronaldo nasceu, e Cabo Verde. E, inicialmente, a mão de obra para produzir a cana-de-açúcar era indígena, mas, devido a alguns conflitos de indígenas morrendo, etc., os portugueses aproveitaram para usar os africanos escravizados para substituir os indígenas, principalmente por causa que estava em alta o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico. E, para finalizar, eu vou falar sobre a sociedade do Brasil. Tinham os homens bons que acabavam governando as câmaras municipais. Geralmente eram senhores de engenhos, os grandes donos da produção de cana-de-açúcar, que se elegiam para governar as câmaras municipais, que eram como se fossem cidadezinhas no Brasil. E lembrando, para ser um homem bom, para governar as câmaras municipais, a pessoa tinha que ter a pureza de sangue. O que isso significava? Não podia ser descendente nem de judeu, nem de africanos ou negros. E a sociedade era composta por, lá embaixo, os escravizados africanos, no meio, os homens livres, que dentre sua maioria eram brasileiros próprios, sejam indígenas ou descendentes de portugueses aqui no Brasil, que não eram escravizados, mas também não eram ricos. Dentre eles também tinham o clero. E no alto da pirâmide social do Brasil, os senhores de engenho, que eram como se fosse a nobreza, os homens bons. E, antes de acabar o vídeo, eu só queria lembrar que um dos principais métodos de colonização do Brasil, de Portugal, foi o mercantilismo,
que era como se fosse o antecessor do capitalismo. E, dentre algumas das características do mercantilismo, apenas havia o colonialismo, que era muito usado pelos grandes impérios e reinos europeus, também usado por Portugal, que visava aumentar o mercado consumidor, conseguir mão de obra barata e também matéria-prima. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e espero que vocês tenham entendido o começo da colonização portuguesa do Brasil. Se vocês estão vendo pelo Instagram, vão lá se inscrever no YouTube. E se estão vendo no YouTube, vão lá seguir no Instagram. O nome do canal, Corte do Conhecimento. Tchau, tchau, galera!